Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Aquio e eu vou fazer a apresentação do trabalho relato das atividades do grupo de investigação sobre a punição, que é denominado GIP, né? O objetivo deste trabalho é apresentar um breve relato das atividades do grupo e apresentar como foi organizado as reuniões, bem como trazer alguns apontamentos das obras que foram abordadas e discutidas durante o ano de 2019. Em relação aos materiais e métodos, a gente utilizou tanto para a realização das reuniões, quanto para a redação deste trabalho, o prefácio da edição de 1832 do livro O Último Dia de um Condenado, de Vitor Hugo, e os livros A Sociedade Punitiva e do Governo dos Vivos, ambos do autor Michel Foucault. Em relação ao grupo propriamente dito, o grupo de investigações sobre a punição realiza encontros semanais com as discussões das obras e textos combinados. E as discussões giram em torno do Instituto da Punição, né? Na reunião de 25 de março, que foi a primeira reunião realizada no ano de 2019, foi feita a discussão do prefácio da edição de 1832 do Último Dia de um Condenado, Dr. Vitor Hugo. Na discussão a gente pode perceber que o autor tinha um sentimento crítico acerca da pena de morte. E o seu romance é uma defesa à abolição da pena de morte, né? No seu texto ele rebate alguns argumentos que seriam a favor da pena de morte. Ele fala que o argumento da pena de morte como forma de prevenção não seria válido, porque para isso já existiria a prisão perpétua. Ele rebate também a pena de morte como vingança, porque vingar seria um papel de Deus. O papel da punição seria corrigir. E ele também rebate a pena de morte como exemplo de intimidação, afirmando que isso não acontece na realidade e que o resultado útil seria destruir qualquer sensibilidade ou qualquer virtude que poderia ser visualizado no povo, né? Nas reuniões de 2 de abril até 8 de julho, foi trabalhada a Sociedade Punitiva, de Michel Foucault. Nesse primeiro momento, foi bastante prolífico as discussões a partir do marco teórico Foucaultiano. A gente conseguiu observar o desenvolvimento histórico do direito penal a partir de uma análise que parte das relações entre verdade e justiça. Também a gente conseguiu discutir a gestão da ilegalidade, que é observado dentro de um jogo de proibições e obrigações, e como ela interfere diretamente na autonomia e na vida privada do indivíduo. A gestão utiliza-se da coerção seguindo um regime de verdade para moldar e produzir os sujeitos com as características de lealdade e disciplina para conseguir a efetiva manutenção do seu próprio modelo de sociedade, para que mantenha a sua eficiência, né? O exemplo mais específico e mais explícito que o Michel Foucault apresenta é a criminalização das condutas ligadas à vagabundagem ou a utilização do tempo do indivíduo de uma forma que não é produtiva para o sistema capitalista, né? Seguindo o mesmo modelo da sociedade punitiva, a gente realizou a leitura do Governo dos Vivos, também de Michel Foucault, no período de 5 de agosto até dia 2 de dezembro. A gente pode perceber as relações de subjetivação a partir de uma abordagem focada nos atos de verdade. O Foucault ele utiliza para fazer esse desenvolvimento a evolução a partir do cristianismo, para descobrir como se constitui um governo dos homens que exige, além da submissão e da obediência, uma fala de verdade de si mesmo pelo sujeito. Além disso, a gente também conseguiu perceber o funcionamento do poder, né? As formas que ele é exercido, que ele não atua apenas no corpo, mas ele se constitui num mecanismo permanente de disciplina e guia, e ele é guiado por um discurso de moralidade,
pela vigilância das condutas e o incentivo constante dessa publicização do eu, de falar a verdade de si mesmo pelo sujeito. Assim, assim vai se eliminando de forma sutil e capilarizada essa intimidade individual para produzir um sujeito de conhecimento conforme o que ele revela de si mesmo. Bom, indo para as considerações finais, o grupo trouxe obras bastante significativas que aprimoraram o conhecimento dos participantes em relação ao pensamento crítico, né? E principalmente no que envolve a legitimação discursiva que permite a aplicação de punição às pessoas. Também, a gente, a partir do pensamento Foucaultiano, a gente conseguiu definir propriamente o que é a punição, como um mecanismo útil e político útil de gerenciamento da ilegalidade das pessoas. E com isso a gente conseguiu separar esse conceito do suplício, da dor, do castigo e da perda, né? Também vale se notar que as atividades do grupo serviram para introduzir os alunos da graduação a textos mais profundos e teóricos que eles poderão utilizar futuramente em alguma pós-graduação, caso queiram, né? Então é isso. Agradeço a atenção de todos e